está conosco hoje o nosso irmão Luiz Gustavo. Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Se não tá, vai ficar. Para isso que a gente está aqui e para isso que a gente está estudando o Espiritismo. Bom, o tema da conversa nosso hoje é um texto já conhecido de muita gente. Eu acredito que provavelmente muitos de vocês já conhecem essa passagem. É uma passagem estudada com alguma frequência dentro da doutrina. O objetivo nosso é a gente tentar fazer uma conversa aqui hoje que nos ajude, que nos auxilie a pensar a nossa realidade de uma forma diferente. Quando a gente fala de doutrina espírita, basicamente, e é bem interessante porque essa foi uma escolha muito inteligente dos espíritos, embora não haja nenhum problema com a palavra ética, ela não vai aparecer no texto original, nem na tradução, nem do Evangelho segundo o Espiritismo, nem do Livro dos Espíritos. E isso parece ter um objetivo estratégico muito interessante. Quando nós falamos de ética, a exceção aí de Kant, por exemplo, Immanuel Kant, que vai num sentido muito diferente, para a maioria dos pensadores, você tem a ética como uma filosofia da moral. Tipo, ficar pensando a respeito da moral a se praticar. E é por isso que, num conceito mais objetivo, tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo optaram pela palavra moral. E o sentido aqui é muito interessante. O foco é a prática. E eu não estou dizendo aqui segundo esse ou aquele pensador. Eu estou pensando e dizendo segundo a doutrina espírita. No paradigma espírita, o objetivo nosso é o tempo inteiro estar refletindo sobre as coisas que a gente aprende e aplicando no contexto prático da vida nossa. Vocês já devem saber que é bem fácil praticar as coisas que nós aprendemos aqui, certo? Hã? Sim ou não, gente? Só para eu saber aqui. Quem acha que sim, levanta a mão, facinho. Ninguém? E quem acha que é difícil? Tá, quem não levantou a mão, acha o quê? Só para eu saber. Evidentemente, quando a gente começa a entender a moral do Evangelho, ela não é de prática fácil para a gente. Eu até achei interessante assim, ó, quando eu perguntei, você fez assim um modesto mais ou menos com a mão. E a ideia é essa mesma, tá? Nesse processo evolutivo, alguns de nós vão conseguir executar algumas coisas com mais facilidade e algumas pessoas com menos facilidade. Então eu, por exemplo, posso não ser muito egoísta, mas eu sou muito orgulhoso. A irmã ali é mais desprendida de algumas coisas, mas é uma pessoa que não tem muita fé em Deus. Esse outro aqui é uma pessoa que, por algum motivo, tem muita fé em Deus, mas tem dificuldade de ter esperança e fé no futuro. E nesse processo em que as nossas deficiências, os nossos pontos fortes se completam, a gente vai crescendo e evoluindo uns com os outros. É esse o objetivo da doutrina. É a gente entender que nós temos alguns pontos para serem melhorados e temos alguns pontos que são pontos fortes. E esses pontos fortes que a gente tem, geralmente, são os que alavancam a evolução nossa. Quando nós ouvimos, de alguma vez, de alguma outra conversa, de algum outro estudo, de alguma outra leitura, a ideia de que nós precisamos passar pela porta estreita, segundo a concepção do Evangelho, o que vem na cabeça da gente? O que vem na cabeça de vocês quando alguém diz assim, é necessário, a porta do Evangelho é a porta estreita, e existe a porta do pecado, que é a porta larga, que a maioria das pessoas passa, amém? Não.
E aí, qual que é essa ideia que passa na cabeça de vocês quando a gente fala de porta estreita e porta larga? Um de cada vez, gente. Se vamos falar ao mesmo tempo, eu não vou conseguir ouvir vocês. E aí? O que passa na cabeça de vocês sobre a ideia da... Gente, nós estamos no ambiente seguro aqui. O lugar de falar bobagem é aqui mesmo. Não vou falar lá fora. Não, mentira, lá também pode. Mas aqui nós estamos no ambiente seguro, entre irmãos de mesma crença ou de crença parecida. O que passa na cabeça da gente quando fala que o caminho do Evangelho é um caminho de porta estreita? Seguir o Cristo? Será que quer dizer, por exemplo, uma pessoa assim que é mais cheinha igual eu não vai passar? É isso? A porta é estreita, então não passa, não dá para passar. É isso? O nosso irmão aqui falou que é a porta do Cristo. O que mais? Gente, que vier a cabeça de vocês, que nós temos muita medo de errar, não? Hã? Dificuldades? Quem falou? Algum desencarnado? Ah, não, encarnado ainda. Coisa boa. Não estou ouvindo desencarnado ainda. Ainda não, né? Bom, mas não preocupa não. No máximo, com 120 anos de idade, você desencarna. Vida longa. Boa. Porta das dificuldades. O que mais que vem à mente de vocês? Hã? Nossas ações? Beleza, entendi. Por que você diz que assim, o caminho das ações nossas é uma porta estreita? Por que você acha isso? A gente tem um aprendizado e aí tem que pôr em prática aquilo que a gente vem aprendendo. Que a gente tem um aprendizado e aí a gente tem que seguir aquilo que tem que seguir aquilo ali rigorosamente. Na linha ali, andar na linha. O ruim de andar na linha que o trem pega, né? Era isso que você ia falar, mais ou menos? Nossas ações, nossas atitudes, nossa evolução. A gente vai aprendendo mais. Vai nos cobrando mais. Vai o quê? Ah, nos cobrando mais também. Quebrando mais a cara. Vai quebrando mais a cara. Muito bom. Isso é processo evolutivo na veia. 100% isso. O que mais, gente? Os nossos irmãos encarnados dessa área aqui. O que é porta estreita para vocês? Ó, João Batista, a voz clama no deserto ali, tá baixinho. Ah, lá. À medida que vamos conhecendo o que é bom, o que é correto, vai ficando difícil. Vai ficando difícil os comportamentos, vai estreitando a maneira que a gente vai fazendo. Olha que interessante. A gente pensa muita coisa e assim, eu vou dizer que intuitivamente todo mundo está certo. Tudo que vocês disseram expressa uma boa parcela da verdade. Mas a primeira coisa que é interessante a gente lembrar é que normalmente a gente já pressente, quando começa a conversar, que a gente está falando de dificuldades da vida, de coisas difíceis de fazer, de um caminho que tem que ser ali muito retinho. Se sair desse caminho, nós não conseguimos acertar a porta. E o interessante é que na doutrina espírita, a gente parece que aprende exatamente o contrário. Parece que aqui a gente aprende que muitos caminhos são percorridos diferentes por muitas pessoas, e essas pessoas em caminhos diferentes, com perfis diferentes, também conseguem chegar ao seu processo de, abre aspas, salvação. A gente vai usar a palavra salvação aqui no sentido figurado, né? Para nós, dentro do paradigma espírita, salvação não é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida, confessar ou seguir determinados sacramentos. A salvação é da gente mesmo. A gente se salva do homem e da mulher velha e se constrói um homem ou uma mulher nova. A salvação é autorreferenciada, é um processo nosso. E é interessante nesse cenário que a gente aprende na doutrina que espíritos passam por caminhos todos diferentes. Tem alguém aqui exatamente igual a alguém? Aqui dentro do grupo. Tem alguém que tem o mesmo perfil que o outro? Será que tem duas pessoas que pensam e agem exatamente igual aqui dentro?
Tem duas pessoas aqui que passam exatamente pelas mesmas experiências da vida? Na mesma ordem? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Nós passamos por experiências diferentes com objetivos parecidos. Mas passamos por experiências diferentes e nessas experiências que às vezes são totalmente diferentes, em momentos da vida totalmente diferentes, alguns de nós passamos por algumas experiências, outros não, né? A gente vira e fala assim, nossa, mas o fulano nunca teve um problema de saúde na vida. A ciclana ali nunca teve um problema de dinheiro na vida. Nunca. Será que essas pessoas não estão evoluindo também? O que vocês acham? Hã? Quem falou aí? Com certeza? Com certeza absoluta? Absoluta. Estão passando também por provas que muitas vezes a gente nem imagina. Mas todos estão passando por provas, embora diferentes, voltadas para o aprendizado. Essa passagem da porta estreita é tão interessante que ela não é tratada só por Mateus. Mas a opção no momento da escrita do Evangelho segundo o Espiritismo foi a opção lá no capítulo de muitos chamados, poucos escolhidos, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos itens lá dentro desse texto, muitos chamados, poucos escolhidos, é exatamente a porta estreita. Kardec optou, provavelmente por orientação dos espíritos, a usar essa passagem contada por Mateus. Está lá em Mateus 7, 13 a 14. Eu poderia ter usado outro evangelista também, poderia ter usado, né? Como o Emmanuel vai usar aqui o texto de Lucas. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. A gente dá uma lida nesse trecho aqui e fala assim, eu estou ferrado. Está dizendo aqui que essa porta, ela é estreita, essa porta que conduz à vida. Tem uma outra porta que é uma porta larga. A maioria dessas pessoas passam nessa porta larga, porque não tem exigência nenhuma e passa por lá. E a porta da vida, que é a porta que a gente quer, de ter uma vida plena, ela é pequena, o caminho é apertado e quase ninguém encontra. Você fala assim, eu estou lascado. Quando é que eu, com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, vou conseguir chegar nessa porta? E a teologia do mundo ainda fala mais, né? A teologia dos teólogos, né? A porta larga é a porta do inferno, onde muitos que estão na perdição, a gente pode traduzir aqui perdição por safadeza, sem vergonhiça, né? Que em Minas é sem vergonhiça. Esse povo todo da safadeza, sem vergonhiça, vai para a porta larga. Essa porta larga manda para o inferno. E a porta estreita é pouca gente. Primeiro que ela é difícil de passar, estreita, não é todo mundo que passa. Depois o caminho para chegar nela é apertado. E quase ninguém encontra. Mesmo quem sabe que a porta é estreita, sabe que o caminho é apertado e vai, ainda corre o risco de encontrar a porta. Meu Deus, isso aqui é impossível. Para a gente que é um ser humano cheio de limitações, gente, estou perdido. Isso aqui é inalcançável, inatingível. Só que os Espíritos começam a explicar para a gente qual que é a ideia que está por trás disso. Tendo alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Jesus responde para eles, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos vão procurar passar essa porta e não vão conseguir. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta
e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre essa porta para nós. Quem está lá dentro vai responder: não sei de onde vocês são. Vocês estão batendo na porta aí, estão querendo entrar? Nem sei quem são vocês. Vai dizer assim: comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. E ele vos responderá: não conheço vocês, sai para lá. Não está bem assim não, afastai-vos de mim, vai. Todos vós que praticais as coisas ruins, a iniquidade, o nome é bonito que está aqui, né? Vocês que fazem as coisas erradas, sai fora, sai para lá. Não fica batendo, enchendo o saco, não. Não, mas a gente acompanhou suas pregações, seus ensinamentos. Sai para lá, rapaz, não sei quem você é, não. Fala de mim aqui, vai, cai na braquiária. Quer saber o que vocês, que não conheço vocês não, estão falando que conhecem e não conhecem. Você fala assim: gente, olha só, a porta é estreita, o caminho é apertado, não são todos que conseguem passar. Quando o dono dessa casa passar e fechar a porta, você corre lá e bate na porta, o que ele vai falar? A hora que você bate lá na porta: ô, quero entrar. Vai com a propaganda pernambucana: ô, é o frio. Quando você bater na porta lá, o que vai? O que a pessoa lá de dentro vai falar com você? Não sei quem você é. Não conheço você. Depende da sua evolução. Não sigo você no Instagram e no Facebook. Não sei, nunca vi foto sua na rede social, nem no Orkut quando tinha. Pode ir embora, eu não sei quem que você é, não. Não sei, nem sei quem é. E aí, mais medo ainda. Bom, tá pouco, né? Tá pouco, vamos aumentar o medo. Então haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Vós tá para fora, sai para lá. Virão muitos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, do lado do outro, de leste a oeste, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e que os que foram primeiros serão os últimos. Pega o texto de Lucas. Aí complicou mais ainda. Não basta a porta ser estreita, ter essa dificuldade toda de entrar, e ainda traz a passagem de Lucas, que vai haver prantos e ranger de dentes para aqueles que virão sem ter afinidade com a mensagem. E aí os próprios Espíritos vão começar a comentar e trazer para a gente qual é a ideia que está por trás dessa ameaça toda aqui, desse texto que gera medo, e que não só o texto gera medo, mas também, dentro das teologias que a gente desenvolveu no passado, colocam mais medo ainda em cima das pessoas. E eles vão começar a dizer que larga é a porta da perdição. Gente, o que é perdição para vocês? Essa palavra é bem controversa, né? O que é perdição para vocês? Safadeza? Sem vergonhice? O que é perdição? Pode ser o quê? Vícios. Boa. O que mais? O que é perdição para vocês, gente? Perdido, sem direção. Perdido, sem direção. Olha que interessante. A gente é tão acostumado com a ideia da palavra perdição, corresponder a vícios que normalmente a gente tem, que nós esquecemos até a origem da própria palavra. Perdição vem de perdido. Perdido é aquela pessoa sem direção, sem rumo, que não sabe onde está. Não sabe de onde veio, não sabe onde está, e não sabe para onde vai. Está perdido. Perdição não é a pessoa safada e sem vergonha. Perdição é a pessoa perdida.
em que às vezes isso pode se refletir em condutas morais complicadas, né? Isso é bem interessante. Evidentemente, uma pessoa que vai seduzindo outras pessoas, né, e vai enganando pessoas para poder obter determinados privilégios, essa pessoa está na perdição. Por quê? Amigo, perdição é quando a pessoa conhece o que vai fazer. Perdição é quando a pessoa conhece o que vai... Já conhece a direção. Já conhece a direção e toma um caminho errado. Mas toma um caminho errado. E olha que interessante, porque quem sabe o caminho e não segue, ele está sem executar aquilo que já pode. Mas quando a pessoa está perdida, sem direção, ela pode às vezes até ter um mapa nas suas mãos, mas ela não sabe usar aquele mapa. E isso acontece muito conosco em relação aos textos do próprio Evangelho. Às vezes a gente tem um mapa, a gente tem uma determinada doutrina, a gente tem um determinado ensinamento, a gente tem uma determinada base. Mas se a gente não sabe ler aquele mapa e praticar o caminho que está ali, nós estamos no caminho da perdição. Ficamos perdidos e desorientados. Uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham hoje que o mundo está bem orientado? Ou a maioria das pessoas está perdida? O que vocês acham? Interessante isso. Mas a maioria das pessoas tem religião, não tem? A maioria das pessoas acredita em Deus? O que vocês acham? Diz que acredita, né? Olha, ela brincou aqui, diz que acredita. Mas não é só isso. É que às vezes você tem a crença inata na ideia de Deus, mas não faz a menor ideia do reflexo moral disso na vida de você. Então fala assim, nossa, eu acredito em Deus. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é único. E Ele vai me defender de você e vai acabar com sua vida. Já viram isso? Já ouviram aquela expressão, Deus é justo? Já ouviram isso? Deus é justo. 99% das vezes a pessoa está dizendo assim, Deus vai vingar isso que você está fazendo comigo, tá? Não tem nada da ideia de Deus é justo. Ele está dizendo que Deus vai vingar. As pessoas que seguem, vão atrás de religiões para ter profecias, para trazer para ele o que ele quer. Né? O que ele quer ouvir. O que a pessoa quer ouvir. Muitas vezes a pessoa busca uma religião para... É a fé, mas não é. Sabe o que é interessante, gente? Todo mundo quer a bênção. Mas nem sempre a gente quer o dono da bênção. Então assim, todo mundo quer receber de alguma forma. Mas a grande maioria de nós não quer arcar com a responsabilidade de já conhecer alguma coisa e ter que agir conforme aquele conhecimento. Do jeito que você comentou com a gente. E aí os Espíritos vão dizer que largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número acaba enveredando pelo caminho do mal. A grande maioria das pessoas acaba se deixando levar pelas paixões, né? Acaba não exercendo nenhum sentimento mais elevado, vai só pela paixão, e acaba com isso se complicando perante outros espíritos. É estreita da salvação porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem, o ser humano, que a queira passar por essa porta, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam, coisa a que poucos têm a resignação de querer passar. É o complemento da máxima, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então, a primeira coisa que os Espíritos esclarecem para a gente é que a porta larga e a porta estreita, citada pelos evangelistas, não tem nada a ver com nada fora da gente. A porta, embora seja, aqui a gente vai até conversar um pouco sobre isso, mas no final, a ideia da porta não tem a ver com nada fora da gente. A porta estreita, na verdade, é um lugar pelo qual a gente tem que passar para sair melhor do outro lado,
mas que exige, acima de tudo, grandes esforços sobre... Agora só os encarnados, por favor? Sobre si mesmo. É obrigado ao homem que queira passar para vencer suas más tendências. Coisas que poucos se resignam. Coisas que poucos se dão a esse trabalho. E aí, esse cenário é importante porque... Primeira coisa que a gente já exclui, a porta estreita, a porta larga, não fala de paraíso e de inferno. Fala de uma porta que a gente tem que passar por ela, né? uma fase da nossa evolução, e que exige grande esforço sobre a gente mesmo, e não em relação ao caminho em si. Os Espíritos estão falando aqui de algo dentro de nós. Diga. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Sim. Só faltou uma coisinha aí. Por enquanto. Porque muitos serão os escolhidos futuramente. Não é totalmente rapidinho que todo mundo vai ser. Não é rapidinho que todo mundo vai. O que é interessante aqui é que a gente pode todos nós chegaremos à condição de anjo. É esperto aquele espírito que conscientemente acelera o processo, né? Já que chegaremos à condição de espíritos, pelo menos na escala espírita do espiritismo, né? Todos nós chegaremos um dia à condição de espíritos puros. A gente tem a opção de chegar à condição de espíritos puros em 1 milhão de anos ou em 10 milhões de anos. A grande questão é que eu estou chutando qualquer valor, fonte, voz da minha cabeça, tá, gente? O espiritismo não fala absolutamente nada sobre o tempo que vai se levar para chegar à condição de espírito puro. A gente é um referencial teórico para a gente. Ó, os espíritos vão se aprimorando, até chegar à condição de espíritos puros. O que é um espírito puro? Não faço a menor ideia. Deus nos concedeu como o irmão mais avançado que esteve na Terra, que conhecemos sob o nome de Jesus. Essa é um caminho para a gente. Por isso que o Espiritismo não vai trabalhar com ele como guia e modelo, não como objeto de redenção e salvação. Mas à medida que eu entendo o que ele fez de verdade e tento praticar, tento desenvolver virtudes como ele, a minha tendência é que eu também avance do ponto de vista moral. Essa é a ideia. Não é à toa, né? Assim, independente, e aqui a ideia não é proselitismo, não é fazer, né, pregação em cima disso, não é apologética aqui. Mas a ideia é que, como Jesus é o guia e modelo dentro do paradigma espírita, o Evangelho é um ótimo caminho para a gente entender como Jesus agiu. Seria um ótimo caminho para a gente agir também. A ideia é mais ou menos essa. E é claro que a questão é um pouco mais complexa, não é objeto da conversa nossa aqui hoje. Até porque o que a gente tem de Jesus são os textos dos evangelistas, e são bons textos, mas têm as suas limitações conforme a época. Tipo no caso do Chico Xavier, por exemplo. O Chico? Puro? Não. A coisa mais próxima que nós temos de um espírito puro, no conceito espírita, tá? É Jesus. Chico, assim, não conheço nenhum espírito com a capacidade mediúnica igual o Chico. O Chico conseguiu a completude existencial dele dentro de um processo de santidade, santificação. Chico é fora da curva. Realmente, a mediunidade do Chico é um negócio para ser estudado. Mas o Chico, se ele não precisa mais encarnar, não sei. Acho difícil. Porque o que acontece, tá? Qual que é a lógica aqui? Precisar encarnar, talvez só ele saiba disso. Talvez, o que a gente sabe, por exemplo, assim, pela doutrina, é o caso de Bezerra de Menezes, que foi contado pra gente. Bezerra de Menezes foi convidado por Maria de Nazaré a reencarnar em outro planeta. Mas ele não quis, porque ele preferiu continuar ajudando as falanges espirituais da Terra. Então, assim, o que acontece na lógica espírita? O espírito que vai não necessitando mais das provas de um planeta,
pode depois querer reencarnar aquele planeta para poder ajudar a puxar o pessoal para cima. Então isso acontece muito. Fala assim, ó, não preciso mais reencarnar na Terra. Nem consigo imaginar que é um troço desse. Mas não preciso mais reencarnar na Terra. Então deixa eu reencarnar para ajudar as pessoas que ficaram para trás. A Laurinha mesmo, ela não precisava reencarnar. Quem? A Laura, filha dele. Ah, Laura. Ela era avançadíssima. Nosso raio do sol. E o Augusto agora é. Mas Sim. ela reencarnou de novo para ajudar. A gente só sabe, na verdade, quando o espírito precisa ou não reencarnar, quando ele mesmo diz isso pra gente. Ou quando alguém, pela mediunidade, conta. É muito difícil pra gente ter ideia, assim, de precisar ou não reencarnar. Mas assim, enquanto as provas da Terra forem úteis para o aperfeiçoamento das nossas virtudes, nós vamos reencarnar. Enquanto eu precisar ser desprendido, enquanto eu precisar ser caridoso, enquanto houver algo a aperfeiçoar nessas provas aqui, eu preciso voltar. Não por imperativo de ninguém, mas é porque eu continuo nessa escola aprendendo coisas. Se eu não tenho mais o que aprender, eu vou dizer assim, bom, não vou mais nessa escola de ensino médio, preciso arrumar uma universidade para aprender outras coisas. Mas só quando o ensino médio tiver... as disciplinas do ensino médio tiverem sido aprendidas com maestria. Tá complicada a lógica? Tá tranquilo, gente? Podemos seguir? Beleza. É bem interessante, vocês lembram que eu disse que Mateus não é o único a trabalhar a passagem da porta estreita. Lucas também traz pra gente, lá em Lucas capítulo 13, versículo 24, e é interessante porque o Emmanuel, na obra Ceifa de Luz, ditado pelo Emmanuel, psicografia do Chico, ele vai trabalhar a passagem de Lucas, não a passagem de Mateus, que é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai pegar o trechinho, né? Porfiai por entrar pela porta estreita. Em linhas gerais, né? Tem foco de passar pela porta que é estreita, e não pela porta larga, que é sinal de perdição. Todo mundo aqui está alinhado em termos do que seria perdição, beleza? Perdição está perdido. Beleza, tranquilo. E aí o Emmanuel começa. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Então, se a gente tem alguma coisa que dentro de nós está incomodada em relação ao mundo, não ache que a facilidade das situações vai conseguir ajudar a gente a passar por isso. E é interessante porque a gente, final de ano, né, no Réveillon, vai lá e fala assim para as pessoas, né, um ano de muita... O que vocês falam no Réveillon para os outros? Espero que vocês não mandem a pessoa se lascar, morrer, não, né? Prosperidade, saúde, o que mais? Dinheiro. Mas tem um negócio que o povo até veste branco para poder representar. O que normalmente o pessoal deseja? Paz. Normalmente, para a maioria das pessoas, paz é sinônimo de inércia. Que você tem um ano sem nenhum problema para enfrentar. Bom, primeiro, né, viabilidade prática disso. Vai ser muito difícil a gente passar um tempo sem enfrentar algum tipo de dificuldade. Mas se isso acontecer, fique preocupado. Porque se você não tiver nenhuma dificuldade para contornar, quer dizer que você não está aprimorando nenhuma virtude sua. Se você passa o ano sem nada para poder resolver e tudo é absolutamente tranquilo, pode ser que você tenha se conformado com o estado atual das suas coisas. Porque se você estiver à frente de um processo de melhora, coisas novas terão que ser resolvidas por você. E aqui, gente, eu não estou fazendo uma idolatria a problemas não, tá? A gente vê muitas vezes no Espiritismo, falando, nossa, o problema é maravilhoso, não, se a gente está passando por muito problema, a gente está evoluindo. Já ouviram isso aí? Quase que uma idolatria a problemas. Gente, desde o Antigo Testamento, os profetas já advertiam a gente do perigo da idolatria,
de ficar adorando ídolos, gente que fica enaltecendo os problemas, está em idolatria. Viajei muito? Garanto que é só água aqui, tá, gente? Não é cachaça, não. Só água. Quando a gente fica idolatrando problemas, a gente está deixando de render culto a Deus. Então, assim, problemas existirão e eles existem para ser contornados, para a gente conseguir sair deles com maturidade. Quando vem uma dificuldade financeira, alguém já passou por isso aí? Sabe o que é? Hã? Alguém já ficou contando os dias para cair o pagamento? Já aconteceu com algum de vocês? Ou não? Assim, não sei. Ainda mais no mês de 365 dias. Né? Tem uns meses de 365 dias que aparece aí. Ô, gente, qual que é o objetivo da dificuldade financeira na vida da gente? Nunca pararam para pensar, não, o objetivo das dificuldades que a gente passa? Eu não sei, porque às vezes vocês não passaram por dificuldade financeira, eu não posso dizer. Mas vamos supor que um vizinho de vocês passou por alguma dificuldade financeira. Qual que é o objetivo disso? Se a gente encarna para aprender com os problemas, por que a gente passa por dificuldade financeira? Aprender a administrar. Aprender a administrar, boa. Aprende a administrar no pouco ou no muito? Nos dois. Gente, a prova da riqueza, segundo a doutrina espírita, é uma das mais difíceis. Dinheiro infinito significa, para quem não é maduro, bobagem infinita. Dinheiro infinito significa fazer muita porcaria. Tanto o pouco quanto o muito são convites a desenvolver coisas da alma, do nosso caráter, da nossa personalidade. Quem tem pouco tem que administrar o pouco. Quem tem muito tem que saber administrar o muito. Sempre um convite a administrar aquela dificuldade que vem pra gente. Ué, mas aqui uns 4 milhões de reais na conta é dificuldade? O que é que vocês acham? Hã? Para o caráter humano, é uma dificuldade e tanto. Maior do que a dificuldade do pouco. Maior que a dificuldade do pouco? Isso é interessante. Por quê? Cada caso é um caso. Mas assim, vamos lá, gente, ser sincero. Vocês acham que tem rico egoísta? Tem. Tem rico orgulhoso? Tem. Tem pobre egoísta? E tem pobre orgulhoso? Então nunca foi sobre o dinheiro, é a maneira que a gente se comporta diante da dificuldade. É a famosa lei do meio. É a lei do meio. Os budistas defendem muito bem essa ideia da lei do meio. Né? É você conseguir ter a virtude ali no meio do caminho. Mas a ideia do espírito é que ele reencarne na prova da pobreza, para saber lidar com isso, e reencarnar na prova da riqueza, para aprender a lidar com isso. Alguns espíritos vão reencarnar na prova da saúde. Para quê, gente? Muita saúde. Cheio de saúde. Mas por que alguém reencarna cheio de saúde? Tem sentido isso? Não vai passar pela dificuldade uma pessoa cheia de saúde, que não tem doença de nada, não tem uma gripe, não tem uma dor de cabeça? Ela tem um risco enorme de cometer abusos e excessos. Uma pessoa que bebe infinitamente e o fígado aguenta o tranco durante décadas, qual é o risco que essa pessoa sofre, gente? Além de ter cirrose, hemodiálise. E do ponto de vista moral, espiritual, depressão, estacionar no processo evolutivo, ficar parado, porque ele só fica por conta daquilo. E a pessoa que vem sem saúde? Essa não, né? Essa aí não tem nada a aprender. O que tem ela? O que ela tem a aprender? Valorizar a vida, a saúde. Usar o que ela tem quando ela tiver para fazer o bem, para construir coisas boas. Percebem que a gente tem esse perigo de ficar preso, achar que, por exemplo, a pessoa que tem isso não aprende, a pessoa que não tem, aprende. Gente, nós estamos aprendendo em todas as posições. Em todas a gente tem lições para poder aprender. Hoje, no momento que a gente está, há uma série de lições a serem aprendidas.
O que é o processo de evolução? Desenvolver virtudes. Homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Você tem caridade, ter fé no futuro, ter crença em Deus, ter alteridade para com o outro. Se não for possível ter alteridade, pelo menos respeitar o ponto de vista do outro. É por isso que o Emmanuel começa o texto dizendo para a gente não recorrer à ideia de que a pura e simples facilidade vai fazer a gente desenvolver alguma virtude, alguma ferramenta do caráter que a gente precisa evoluir. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Realização pede trabalho. Vitória vai exigir luta. E nem sempre estamos falando de algo externo. Nós estamos falando aqui de mundo interno. Se você quer dominar uma má inclinação, faça o difícil. Aquela vontadezinha de passar a perna nos outros. Aquela vontadezinha de pegar um dinheiro de alguém. Faça o difícil de superar, gente. Aquela vontade de fazer fofoca, de fazer intriga, colocar uma pessoa contra a outra. Eu sei que vocês não fazem mais isso, gente. Vocês já são espíritos evoluídos. Mas quando a gente era mais atrasado, tinha as vontades aí? Os parentes de vocês têm vontade de passar os outros? Vocês não, eu sei. Mas os parentes de vocês, os vizinhos, têm vontade de passar o outro para trás? Têm vontade de fazer uma fofoca? Têm vontade de fazer uma intriga? Sim ou não? Só os encarnados, gente, sim ou não? Sim. Todos temos essas tendências. Mas para que a gente vença essas tendências, vitória exige luta. Muitos jornadeiam o mundo, muitos fazem jornadas, muitos andam pelo mundo, na larga avenida dos prazeres efêmeros. Prazeres efêmeros, você comeu de passar no cabelo, gente. Só Emmanuel mesmo, né? Prazeres efêmeros. Aquelas coisas que a gente desfruta, mas que amanhã sumiu já. Quer um exemplo aqui? Eu acho que quem gosta aqui de futebol? Beleza. Quem gosta de beleza? O pessoal levantou a mão aí. Teve uns que não quem gosta aqui quando o time de vocês é campeão? Rapidinho aqui, quem foi campeão brasileiro em 2008? Quem foi campeão da Libertadores em 2011? 2012. Foi de propósito que eu falei 2011. Não sei. 2012 Corinthians, 2013 Atlético Mineiro. A gente nem lembra. Por quê, gente? São prazeres efêmeros. Passa aqui, beleza? Gente, euforia. Amanhã, ninguém lembra mais. E aqui, prazeres efêmeros, a gente está dizendo todos aqueles que precisam ser constantemente alimentados para você continuar sentindo aquele prazer relativo. Então, a pessoa que só preocupa a vida inteira dela com sexo, a pessoa que só preocupa a vida inteira com bebida, a pessoa que só preocupa a vida inteira com festa, são coisas que não ficam na alma, precisam constantemente. Gente, tem alguma coisa errada com festa? Não é isso que eu estou dizendo. Não é um discurso moralista. A gente está dizendo apenas que esses prazeres são efêmeros, passam rápido. E aí vem outra festa, essa que é a pegada. E muitas vezes acabam esbarrando no cipó do tédio. Mas não facilita a gente também, né? Numa plantação de cipó do tédio. A própria pessoa fica presa na depressão por repetição. Foi o que você comentou ali com a gente. Quando às vezes acabam não caindo, descambando para o crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos, quando não despenham nos precipícios do tardio arrependimento. O que a gente está trazendo aqui? Quantos de nós, muitas vezes, não ficamos presos no próprio egoísmo? Eu sou o centro do universo, eu quero meus caprichos atendidos, e se não for do meu jeito, não serve. Já viram gente assim? Se não for do meu jeito, não serve. Eu quero desse jeito. Se não for, pode dar para outro. Eu não quero.
O meu trabalho tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu não trabalho. Se não for desse jeito, eu não me relaciono com ninguém. Eu tô procurando aqui um marido, eu tô procurando uma esposa aqui, mas tem que ser assim. Se não for assim, desse jeito, se não lavar, passar, cozinhar, trabalhar, pôr dinheiro em casa, for bonita, tiver o olho assim, o cabelo assim, 1,80 m, se não for... Não, aí eu não relaciono. Se o homem não for bonito, se o homem não for rico, se o homem não for... Para mim só precisa ser assim. Se for rico, bonito, novo, famoso, o que mais? Tá pouco? Hã? Carrão, tem que ter um carrão também. Tem que ser o carro do... Se não for assim, eu nem relaciono. Nem vou ter namorado. Ou seja, a pessoa cria tantas condições para atender aos seus caprichos pessoais, que ela acaba ficando presa na própria exigência. Seja qual... Gente, não quer dizer que tem que sair relacionando com todo mundo não, tá? Isso é bom lembrar, né? Quer dizer que tem que ser catando todo mundo que aparecer na frente aí, não. Mas é só para lembrar que pessoa perfeita não existe, até porque nós também não somos perfeitos. Olha, vocês iam sair daqui sem saber isso hoje, né? Precisei falar isso para vocês. Seja qual for a experiência em que te situas na Terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia. Ninguém reencarna para ficar à toa. Ninguém reencarna para não fazer nada. Muitas vezes um desprezo deliberado, aberto às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. E todos nós temos deveres diferentes ao longo da vida. Por isso mesmo, o caminho estreito, a porta estreita a que se refere Jesus, olha que interessante. A gente diz que a porta larga é a porta do que mesmo? Vocês falaram comigo. Da porta da perdição, ficar perdido. A porta estreita que se refere a Jesus é a fidelidade aos princípios que a gente abraça. Então, a partir do momento que eu sei, por exemplo, que fora do Espiritismo não há salvação, é assim que está lá na doutrina, não é? Não? Falei errado? Errei? Aí fora do quê? Não é fora do Espiritismo, não? É fora da caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual era o sentido da palavra caridade? Qual entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas ou faltas. Então, é interessante, porque se fora da caridade não há salvação, aconteça o que acontecer ao longo da vida, eu vou tentar ser o mais caridoso possível. E tem uma medida aí em relação às situações, onde eu vou ser mais, onde eu vou ser menos, aonde eu puder ser o mais caridoso possível. Se uma pessoa está passando fome, qual é a maior caridade, gente? Prato de comida. Se a pessoa está desesperada, qual é a maior caridade? É o prato de comida? É a cesta? Não, a palavra de esperança. E aí a caridade vai depender desse contexto. É por isso que o Espiritismo traz a ideia de que fora da caridade não há salvação. Se eu tenho esse princípio, o que vai me fazer ir para a porta estreita é a minha fidelidade ao que eu já sei e ao que eu já acredito. É isso que vai me levar para a porta estreita, o caminho estreito. A cena estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no cumprimento das obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentar essa fidelidade, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Muitas vezes, quem aqui é mãe ou pai?
Levanta a mão para eu saber. Nessa encarnação. Beleza. Já aconteceu alguma vez de vocês terem que sacrificar alguma coisa para o filho de vocês? Já tiveram que sacrificar alguma vontade, algum desejo de vocês pelos filhos? Ou isso nunca aconteceu com vocês? Hã? Nunca aconteceu hoje, né, talvez. Mas ontem sim, anteontem sim. E muito provavelmente hoje de novo. É desse sacrifício aqui no coração que o Emmanuel está nos falando. É bem interessante que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo que trata especificamente do sacrifício agradável a Deus. Não é todo sacrifício que é evolutivo para a gente. O maior dos sacrifícios que a gente faz, segundo a doutrina, é ir sufocando o egoísmo e o orgulho que existe dentro de nós. Esse é o maior sacrifício agradável a Deus. Não é chibatada, não é deixar de fazer alguma coisa, não é deixar de ir a algum lugar. O maior sacrifício que se faz para a nossa evolução, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai chamar de sacrifício agradável a Deus, é a gente sacrificar o egoísmo e o orgulho dentro da gente. Só para lembrar, tá, gente? Egoísmo é o ismo do ego. Eu sou o centro de tudo. Eu estou aqui. E o orgulho é estou sempre certo. E você, se discorda de mim, está sempre errado. Então, enquanto o egoísmo é eu dizendo que eu sou o centro do mundo, todo mundo deve atender aos meus desejos, o orgulho é estou sempre certo. Eu sei que é difícil para vocês entenderem isso, porque a gente não vê exemplos práticos no dia a dia da gente de egoísmo e orgulho mais, né? A gente não vê ninguém mais dizendo que é certo o tempo inteiro e não vê ninguém dizendo que é o centro do mundo, certo? A gente não vê mais, não? Vocês veem isso no dia a dia hoje? Redes sociais, por exemplo, tem alguém egoísta ou orgulhoso? Hã? Sim ou não? Hã? Borbulhamos egoísmo e orgulho no dia a dia, que são as duas maiores chagas da humanidade. Os espíritos dizem isso. A nos adaptar à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não existe caminho evolutivo mais sadio, efetivo e próspero do que a gente ajudar a outra pessoa, estar convivendo com outras pessoas e nesse convívio está melhorando as nossas virtudes. Tanto que a gente não consegue desenvolver nenhuma virtude se a gente estiver no alto da montanha, né? A gente sabe muito bem que não existe laboratório maior para desenvolver virtudes do que conviver com o outro. Conviver com as pessoas às vezes, bom, o filósofo já disse que o inferno são os outros, né? E na verdade muitas vezes a gente pensa assim mesmo. Não te limites, não pares no círculo das vantagens que se apagam com um fogo passageiro, de vez que a ociosidade, ficar à toa, ficar parado, compra em desfavor da gente mesmo as feridas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica. Segue o caminho da renúncia que eleva e edifica. Renúncia, qual que é o maior sacrifício agradável a Deus? Vocês já decoraram? Acabei de falar. Qual que é o maior sacrifício agradável a Deus? O sacrifício do egoísmo e do orgulho. Não desdenhes, né? não tenha menor valor, não desprezes a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. Sempre há mais para poder desenvolver, aprender, seguir adiante. Em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu. Paixão desregrada do eu. A gente falou uma coisa aqui de eu agora, não falou? O que é o egoísmo? É o culto do eu. Euísmo. Egoísmo. A porta larga é a paixão desregrada do eu. Ou seja, eu sou o centro do universo, eu quero meus caprichos atendidos, eu quero do meu jeito, se não for do meu jeito, não serve. Essa é a porta larga. E a porta estreita
é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Ou seja, quando a gente entende esse amor de Deus por nós, esse esforço de Deus para que a gente evolua, cresça, esse princípio inteligente que organiza o universo todo para que a gente possa evoluir em 1 milhão ou 10 milhões de anos, mas quanto mais rápido for, melhor, a gente colabora melhor ainda. Nesse cenário, a gente está no caminho da porta estreita. E para a gente já poder encerrar, é uma pena, né? Numa conversa de 1 hora não dá tempo de a gente falar tudo que a gente gostaria. Mas quando a gente fala de porta no Antigo Testamento, quando a gente fala de porta no Evangelho, porta é um negócio muito específico. Porque quase sempre a gente está fazendo alguma referência às entradas do templo. Então, assim como quando Jesus diz que ele é o pastor, né, que guia as ovelhas, e que ele é a porta, é claro que é um pouco mais complexo que isso, porque tem algumas passagens do Antigo Testamento que cruzam com essa afirmativa, a gente nem percebe que no templo de Jerusalém havia um lugar chamado Porta das Ovelhas, que era onde os pastores levavam as ovelhas para entrar no templo e em seguida serem sacrificadas. Quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, ele está dizendo assim: olha gente, vocês estão me seguindo, mas eu sou a porta das ovelhas. O que passa na porta das ovelhas? As ovelhas que vão ser sacrificadas. E o que acontece depois com Jesus? Como que Jesus desencarna no planeta? Sacrificado na cruz. E é interessante porque no templo de Jerusalém a gente tem muitas portas. E existem portas que são menores, e existem portas que são maiores. Existem portas que são largas, e existem portas que são estreitas. E o mais interessante é que existem tradições, inclusive, aí de quebra eu vou matar 2 passagens para vocês. Tem uma porta, uma das portas, que ela é tão pequena, que o formato dela é arredondado, que algumas pessoas dizem que é a porta do fundo de agulha. Ela é pequenininha, é difícil passar por essa porta. E o formato dela parece um fundo de agulha. Você já viu como é que é o fundo de agulha? Assim, redondinho em cima, pequenininho, né? Você já ouviu uma passagem dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Ou seja, o fundo de agulha não é da agulha que costura. O fundo de agulha é a porta fundo de agulha que eles fazem referência. Muitas traduções vão dizer isso. Mas aqui agora eu quero falar sobre uma outra porta, que também é curtinha. Portas pequenas, elas têm uma característica muito específica. Para você passar numa porta estreita, tem 2 requisitos, quando a porta é pequenininha, estreita e baixinha. Dá para passar junto com 2, 3, 5, 8 pessoas na porta que é estreita? Como é que dá para passar na porta estreita? Hã? Sozinho. O nosso processo evolutivo, embora a gente esteja o tempo inteiro sendo amparado pelos bons espíritos, pelos amigos espirituais, pelos amigos encarnados, não dá para ninguém evoluir por nós. Na porta estreita só passa a gente mesmo. Só dá para passar sozinho. E tem mais uma coisa. Na porta que é estreita e baixinha, não dá para passar em pé com o nariz levantado. Na porta que é baixinha só dá para passar de joelho. Então, além de ser um processo nosso individual, a gente vai precisar, para passar na porta estreita, de abrir mão do nosso orgulho, de achar que nós estamos sempre certos, que a gente sabe tudo e a verdade do mundo, para passando de joelhos diante daquilo que é maior que a gente consiga passar por essa porta. Então, a gente tem muito apoio, a gente tem muita gente que nos apoia, muita gente que encarnou junto para nos ajudar, tem um monte de amigos espirituais que estão junto conosco, mas para passar pela porta estreita, a gente precisa estar sozinho e de joelhos, senão a gente não consegue passar. Gente, muito obrigado por ninguém ter dormido, vocês são muito gentis. E que Jesus continue nos abençoando muito nesse trabalho nosso de passar por essa porta e galgar novos
novos caminhos. Faça prece, por gentileza. Bora lá. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, se vocês se sentirem confortáveis para isso. Vamos agradecer nesse momento a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui reunidos, aprendendo, trocando ideias, aperfeiçoando o nosso caminho. Nós sabemos, sem nenhuma vergonha, que já desfrutamos muito no mundo, de muitas portas largas, seguindo a maioria das pessoas e vivendo como a maioria das pessoas vive. Mas nesse momento, Senhor, nós te pedimos a sabedoria, o equilíbrio e a tranquilidade para seguirmos um caminho estreito. Não um caminho difícil e que por si só seja reservado a santos. Mas nós te pedimos um caminho de fidelidade. Nós te pedimos que, uma vez aprendido um conhecimento, que o Senhor nos dê firmeza para continuarmos firmes nesse propósito. E com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, atendendo uma solicitação, um pedido de Pedro, como está no livro Boa Nova, nós pedimos permissão para encerrar aqui no plano físico os trabalhos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, que o reino de Deus se estabeleça na terra. Amém.